Mais uma vez, sublime graça. Sublime graças do Senhor, que há infeliz salvou. Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, nosso grande e amado Deus, foi a Tua graça, Senhor, que nos encontrou, Pai, por isso estamos aqui, Senhor. Tão indigno, Senhor, mas houve um digno que subiu o Gólgota há 2000 anos atrás e deixou-se ser pregado, se entregou por nós, Pai, porque do contrário nós nunca teríamos uma chance, Senhor. Mas hoje nós podemos estar aqui porque o Senhor pagou este preço por nós, Pai. Ainda que a humanidade não reconheça isto, mas nós te agradecemos por reconhecer, Senhor, que aquele preço foi pago por mim, pelos meus, pelos nossos pecados, ó Deus. E nessa noite, se estamos aqui livres, é porque nós reconhecemos que o Senhor pagou a dívida que nós tínhamos, Pai. E nós aceitamos nessa noite, Pai, e reconhecemos, Senhor, o valor daquele sacrifício por nós, ó Deus. E agora pedimos que o Senhor seja conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar. Nessa noite nós estamos aqui mais uma vez e vamos ter o irmão Oséias vai nos transmitir algo da viagem que ele fez a Israel, né? Ele preparou um tempo aí e depois, se houver ainda algum tempo, eu poderei, quem sabe, falar alguma coisa. Mas primeiramente vamos assistir a o trecho aí da viagem que eles fizeram, né? Então, irmão Oséias. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. Amém. Espero ser bem breve, para que o irmão Gilberto tenha tempo de falar para a gente. Tá tudo certo aí, Davi? Bom, em abril deste ano, nós fomos à Terra Santa. Daqui da igreja fomos em 4, eu, minha esposa, a irmã Isaura e a irmã Lídia. Passamos por lugares inexplicáveis, vamos dizer assim. E eu vou começar falando um pouco de cada lugar que a gente passou. A gente chegou pela Holanda, e um país muito bonito, país das tulipas, muita água. Só que o que mais chamou a atenção não foram as tulipas, não foram a água. Lá fomos informados que cerca de 90% da população não acredita em Deus e não vai a nenhuma igreja. Que eu tentei pegar uma foto ali, que é a segunda, que tem uns prédios ali com uma diferença nas paredes. Como eles fizeram o país em cima de um brejo, na verdade, eles aterraram, os prédios eles estão caindo. Então eles fazem com uma distância e com o passar do tempo um vai encostando no outro para que não caiam. Pode passar, Davi. Ficamos um dia na Holanda e partimos para o Egito. No Egito, o primeiro lugar que a gente parou foi nas pirâmides, um lugar muito bonito, talvez o mais bonito que nós tenhamos passado no Egito. Aqui é
a pirâmide maior, essa pirâmide não tem a pedra angular. O profeta diz na mensagem Nomes Blasfemos, ele diz o seguinte: então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. E claro, não temos tempo para apresentar uma base e mostrar como que aquela pirâmide era levantada por compartimentos, e assim por diante. Isto fala direto ao tempo do fim agora. Estão na câmara do rei agora pelas medidas. Mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide, e essa se encontra perfeita arquiteturalmente ou construção de pedra, a ponto de até uma pequena lâmina fina de barbear não passar pelas fendas. E não sabem como chegaram a construir. Não entendem como poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa deveria estar, e nem há argamassa nisso. Está construída justamente perfeita. Então assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassa no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. Deus, Cristo e a pessoa. Pode passar, Tiago. Aqui é uma imagem da esfinge, a segunda maior das pirâmides. Essas pirâmides, eles explicam que elas foram construídas com alguns espaços entre as pedras. E esse é a única explicação para que elas tenham resistido a tantos terremotos desde que foram construídas. O irmão Branham chega a dizer que talvez seja o único monumento que tenha sobrevivido ou não tenha sido destruído no dilúvio. Pode ir. Aqui é uma foto da cidade do Cairo. Na verdade, o Egito praticamente tem uma cidade só, que é Cairo, onde 80% da população mora. É um país muito pobre, muito miserável. Essa foto eu coloquei que é no centro da cidade. São vários prédios, lá não tem reboco, e a maioria, como se der para perceber, não tem janelas. Como lá não chove, então o pessoal não coloca janela, não coloca a porta, mas antena de televisão tem bastante. Pode ir. Aqui é o Nilo, que é eles sustentam como um dos maiores tesouros do Egito, porém é aconselhado a quem vai para lá nem comer o peixe do rio, porque realmente está numa podridão total. Pode passar. Aqui é só uma imagem de um dos rios no centro da cidade, muito lixo, e ali eles vendem pão no meio da rua, é tudo muito sem higiene. Chegamos no Poço de Mara, o deserto de Mara. Ali foi onde o povo do Egito chegou, se não me engano, 3 dias depois que atravessaram o Mar Vermelho. E eles chegaram no lugar onde tinha um poço de águas amargas. A Bíblia diz que quando o povo começou a murmurar, Deus pediu para Moisés pegar um galho de uma árvore, e só tem aquela árvore ali na região que a gente passou. O resto é tudo tâmaras, mas árvore mesmo só tem aquela. Então acredita que seja um galho desta árvore que jogaram nas águas, e as águas ficaram doces. O irmão Branham diz sobre Mara: então ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara, água amarga. Não é isto estranho em que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto com o caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para águas amargas estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e a lançou na água, e ela ficou doce novamente. Uns pelas águas, outros pelas inundações. Um por árduas provas, porém todos pelo sangue. Mensagem do caminho de Deus feito para nós, parágrafo 18. Pode passar. Aqui algumas fotos do Mar Vermelho, um lugar muito bonito. E o deserto do Sinai, talvez uma das coisas mais significantes para a gente. Não chega a fazer nós entendermos, mas realmente dá para perceber porque o povo murmurava. Nós andamos praticamente, acho que 8 horas de ônibus para atravessar o deserto, e é deserto, terra, areia, que não acaba mais. Chegamos à região do Sinai, deserto do Sinai. Ali é uma foto do cume do monte, nós subimos. Começamos uma caminhada 1 hora da manhã, chegamos ao cume por volta de 4h30, são 7 quilômetros de caminhada, 2,7 km de altura.
Para quem quiser ir, o conselho é que esteja bem preparado, que realmente é muito difícil subir lá. Fora o frio. A hora que nós chegamos lá, que paramos, realmente o frio é impressionante. Eu nunca tinha passado nada igual. Aqui uma foto da gente tentando descer. E aqui, quando nós começamos a subir, os guias falaram assim, não, pode ficar tranquilo que lá nos últimos metros são degraus que vocês sobem, fizeram degraus, está tudo tranquilo. E esses são os degraus que a gente encontrou. São pedras, pedras e mais pedras. Mas é um lugar muito significante para nós. Ali foi onde Deus falou com Moisés e trouxe os 10 mandamentos. Então é uma emoção muito grande a hora que você chega lá no topo. E a gente brinca que Moisés teve 40 dias para descer, e nós tivemos que descer depois de algumas horas. Então realmente é muito cansativo, muito doloroso. E o outro dia nós tiramos só para descansar, porque realmente não dava para fazer mais nada. Aqui chegamos no Mar Vermelho, aí já é a divisa com Israel, onde nós passamos a noite. E aqui é na alfândega. Aqui passamos por terra, do Egito para Israel. Do lado esquerdo nós temos a foto na área da ONU, da Organização das Nações Unidas. E ali tem um morro que não tem verde nenhum. Ali é terra e pedra, que é ao lado do Egito. E na foto da direita é o primeiro lugar que a gente chega em Israel. É o mesmo morro e tem árvores, tem flores, tem folhas. É realmente impressionante. Essa fila que vocês estão vendo ali, nós demoramos 10 horas para passar. Nós chegamos 8 horas da manhã, conseguimos passar só às 18 horas. Passamos o dia inteiro bebendo água e comendo salgadinho, que era o que tinha para comer. Tinha um problema lá na alfândega com os egípcios que queriam atravessar para Israel. E eles estavam fazendo revistas minuciosas. Tivemos que passar praticamente por força. Tivemos quase que brigar mesmo para poder passar. Chegaram uns estrangeiros lá, começaram a subornar o guarda para passar eles primeiro. E é isso que a gente vê no Egito. É suborno, é corrupção, é miséria. Até que a gente conseguiu fazer com que o exército de Israel visse o que estava acontecendo. Daí eles barraram tudo de vez e ninguém mais passava. E foi quando deu umas 5 horas da tarde, o exército de Israel chegou, que foi quando conseguiu colocar ordem nas coisas e a gente conseguiu passar. Aqui foi o primeiro lugar que a gente foi lá em Israel, a cidade chamada Tiberíades, fica às margens do Mar da Galileia. Aqui é a vista de cima do Monte da Boa-aventurança, que a gente encontra em São Mateus capítulo 5. Aqui é o Mar da Galileia mesmo, ou o Mar de Tiberíades, e na Bíblia também a gente pode encontrar como o Lago de Quinerete, nos livros de Deuteronômio, Números e Josué. Ali tem um barco, eles encontraram esse barco, se eu não estou enganado, foi em 1996. Significativamente foi depois de uma seca que teve em Israel, e o Mar da Galileia ele desceu 7 metros. E com a descida das águas, 2 irmãos conseguiram encontrar esse barco, fizeram uma operação de guerra para resgatar. E o interessante é que ele é feito com 12 tipos de madeira. Acredita-se que é a única embarcação do tempo de Jesus. Não se pode afirmar e nem se deve que Jesus tenha andado no barco, mas o que fica para a gente é a questão das 12 tipos de madeiras. Ali embaixo tem quando nós chegamos mesmo na água lá do Mar da Galileia. E o fato interessante é o seguinte, João 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois,
e já não o podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, dá aproximadamente 90 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Aqui o interessante é o número de peixes. Por que 153 grandes peixes? Por que não 150? Por que não 200? Número redondo, 180? O guia nos mostrou que 153 se lê Betsalé, que é o que está escrito ali, que significa embaixo da sombra do Altíssimo. Então a gente pode tirar de lição que se nós estivermos embaixo da sombra do Altíssimo, nada é impossível. Eles ficaram a noite inteira tentando pescar e não pescaram. Agora, com a palavra de Jesus, joga do lado direito 153 grandes peixes. Pode passar. Aqui nós chegamos descendo da cidade, nós chegamos às ruínas de Cafarnaum. Ali é a casa da sogra de Pedro, que está em Mateus 8,14. E do lado esquerdo é as ruínas da cidade, que foi o que restou, que está em Lucas 10,15. Na verdade, em Lucas 10 mostra 3 cidades amaldiçoadas por Deus, que diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. E 10,15, e tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno, serás abatida. Então são as 3 cidades que foram amaldiçoadas, e são 3 cidades que hoje não existem. É só ruínas, é uma do ladinho da outra. Chegamos ao Rio Jordão, que foi onde Jesus foi batizado por João Batista. Dá a impressão que a água é barrenta, mas não. A água parece barrenta, a hora que você pega nela, ela é muito limpa mesmo. E embaixo está o Monte Tabor, ou o Monte da Transfiguração. Aqui foi onde Jesus encontrou com os discípulos Elias e Moisés. E hoje a Igreja Católica tem lá 3 tendas, uma para cada um, coisa que... Essa foto é feita do Monte do Precipício, de cima do Monte do Precipício. Aqui está, o Monte do Precipício. Ele diz o seguinte: e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. A Bíblia só diz isso. Ninguém consegue explicar. Lá, tem praticamente 400 metros de altura. Ali pega a foto pega onde a parte da terra e depois é ribanceira. São praticamente 400 metros. A Bíblia não explica, e também ninguém consegue explicar como que Jesus, e porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eles não perceberam. Jesus estava para ser lançado no precipício, para morrer, e simplesmente ele passou no meio deles e ele foi parar na Galileia. Ali em cima é a Cordilheira de Moré, também fica do lado do Monte Tabor. Na hora que você chega em cima do Monte do Precipício, você consegue ver tudo. Do lado esquerdo é o Monte Tabor, depois a Cordilheira de Moré, que é onde a juíza Débora e Baraque lutaram contra Cícera. Embaixo, na extensão, é o Vale do Megido, onde será a grande batalha do Armagedon, que vai daí até o Monte Carmelo. E do lado direito fica a cidade de Nazaré, que é onde Jesus nasceu. Talvez a cidade mais evoluída de Israel, uma cidade muito importante. Embaixo o Monte Carmelo, que foi onde Elias desafiou os profetas de Baal, fez fogo cair do céu, e depois fez água cair do céu depois de 3 anos e meio de seca. Aí chegamos a Jerusalém. A chegada em Jerusalém foi muito emocionante.
muito diferente para a gente, depois de tudo que a gente tinha passado. E o primeiro lugar que a gente foi visitar foi o Monte das Oliveiras. A foto foi tirada de cima do Monte das Oliveiras. Embaixo tem o Vale dos Ossos Secos, e lá no fundo tem a Cidade Velha, dentro das muralhas, lá a mesquita do Domo Dourado. Monte Moriá, o mesmo do Monte Sião, em homenagem ao irmão Zé Ferreira, que está em 2 Crônicas 3:1. Moriá é a junção de duas palavras em judaicas, que é Moré mais Iá, que significa Deus é meu mestre. E o Vale dos Ossos Secos a gente encontra em Ezequiel 37. Aqui de cima do Monte das Oliveiras também, a gente vê uma das portas da cidade que sobraram. Eram 12, hoje são apenas 8. E dessas 8 tem uma que está fechada ainda, que é a Porta Oriental. Essa Porta Oriental diz o seguinte, Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. O que os muçulmanos fizeram? Eles colocaram, como eles não conseguiram abrir essa porta, eles construíram, ou eles fizeram esse cemitério. Ali na frente é um cemitério de muçulmanos. E para os muçulmanos, você pisar em cima de ossos é uma abominação. Então eles pensam, bom, Jesus, eles não acreditam em Jesus, mas se caso Jesus for verdade e ele voltar, ele não vai passar ali porque ele não pode pisar em cima dos mortos, que seria uma aberração. Mas em Zacarias nós encontramos o seguinte, Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então Jesus tem jeito para tudo. Provavelmente a terra se fenderá e ele passará ali e não terá osso nenhum para ele pisar em cima. O irmão Branda diz sobre essa porta na mensagem Apocalipse 5, parágrafo 71. Agora vocês notam, Judá guardava a porta oriental, e Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus orientais, entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá, e ela é o leão da tribo de Judá. Pode. Aqui nós fomos no deserto próximo de Jericó, chamado Ruínas de Qumran. Este lugar é o lugar onde os essênicos escreviam a Bíblia. Essas fendas na rocha é onde eles entravam, eles deixavam a família de lado e passavam dias se consagrando e escrevendo a Bíblia nessas fendas. Essas fendas, até hoje, não há instrumento ou ferramenta capaz de furar esse tipo de rocha. Ali é o local onde os escribas escreviam, tem uma mesa, eles escreviam ajoelhados, e do lado é como se fosse uma banheira onde eles se purificavam antes de começar a escrita. O interessante, pode passar mais uma, aqui é uma cópia do capítulo do livro de Isaías. O interessante é que a Bíblia era escrita em couro. E os essênicos escreviam, deixavam em pergaminhos, e os pergaminhos ficavam lá. Se eu não estou enganado, foi em aproximadamente 1960, eles encontraram o primeiro pergaminho nas ruínas. E quem encontrou foi um pastor de ovelhas. As ovelhas estavam pastando, e ele começou a escutar um barulho, e ele foi ver, uma ovelha estava mastigando o couro. E ele pegou aquilo, não sabia o que era, ele foi até a cidade e vendeu para um sapateiro. E o sapateiro ia transformar em sapato. E um historiador passou por lá e viu, ele viu o quanto era importante, e ele começou a traduzir. Então Deus vai guardando tudo perfeitamente. Aqui é Jericó, foi a primeira cidade que o povo de Israel tomou. É uma cidade, hoje é uma cidade palestina, então é uma cidade muito pobre, tudo que é controlado pelos palestinos realmente é muito pobre.
Fica às margens do Rio Jordão e às margens do Mar Morto. Um lugar realmente muito bonito, porque por um lado é montanhas, deserto, e Jericó fica bem no meio de um vale. E Jericó é um oásis, é muito verde, muita fruta, realmente você vê a terra que mana leite e mel. Nessa foto da esquerda ali, a gente vê uma montanha, aquela montanha lá é Jordânia. Então o povo de Israel passou 40 anos vagando pelo deserto e eles chegaram em Jericó pela Jordânia. Aqui é uma banca de frutas em Jericó, frutas e tâmaras. São frutas deliciosas, nunca comi coisa igual, muito boas. Do lado direito é uma árvore, eles falam árvore de Zaqueu, não é a árvore que Zaqueu subiu, mas é da mesma espécie. E ali embaixo é o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado por Satanás. E ali é um monte muito alto, muita pedra, e aquela construção que a gente vê é um monastério de uma igreja grega. É um dos únicos lugares que a igreja católica, não é a igreja católica que comanda. Aqui nós chegamos a Belém. Belém é mais uma cidade palestina, um povo muito receptivo. A primeira foto ali é embaixo de uma igreja grega, que é onde eles alegam que Jesus nasceu. Um lugar muito horrível, uma sensação muito estranha, que quando a gente entra lá, muito incenso, muito lustre, um negócio muito estranho. É aquela igreja que fica na foto ali de baixo. Ela tem uma porta, acho que deve ter uns 80 centímetros. Eles dizem que para entrar lá você tem que ter reverência, então você tem que se ajoelhar para entrar. E do lado esquerdo ficam os Campos de Boaz. É um lugar muito bonito, onde até hoje ainda tem as cavernas onde eles guardavam as ovelhas. Então as ovelhas ficavam nas cavernas e a casa ficava em cima para que o calor das ovelhas esquentassem a casa. E para nós um lugar muito significativo também, Parente Redentor, uma história que vem à mente. Aqui nós chegamos na Cidade Velha, já, dentro do cenáculo do templo. Não deu para pegar uma foto muito boa, que tinha muita gente, então pegamos só a armação. E embaixo é a Porta de Sião. Essa porta ela é cravejada de balas. Talvez essa porta é o que explica o privilégio, vamos dizer assim, que a Igreja Católica tem dentro de Israel. Essa porta foi a porta por onde eles entraram para reconquistar a Cidade Velha na Guerra dos 6 Dias. E Israel só conseguiu vencer a batalha porque na frente dessa porta tem um convento franciscano da Igreja Católica. Então eles permitiram que os soldados se escondessem lá e dali eles começaram a exterminar todos os inimigos que estavam dentro da cidade. Aqui o Muro das Lamentações. Nós fomos lá tanto de dia quanto de noite. E é um absurdo o número de judeus ortodoxos que ficam lá. Eles rezam o dia inteiro orando, o dia inteiro se movimentando para frente do muro. Um certo dia à noite nós fomos visitar um bairro que é só deles. E é muito impressionante. Eles realmente são alienados de tudo. Eles não se contaminam, eles não se envolvem com as coisas do mundo. Eles não têm acesso à internet, eles não têm acesso à televisão, eles não têm acesso a jornal. O jornal é posto pelo governo, o governo imprime as notícias e gruda em determinados pontos da cidade, nos muros, e ali eles vão e se atualizam. Lá eles casam com aproximadamente 15 anos, o rapaz, a moça tem que sair de casa, tem que casar para formar filhos, e é um filho por ano. Então nós chegamos a ver lá a família com 16 crianças. Tudo pequenininho, aquela escadinha. Não tem um casal lá que não tenha um carrinho de bebê andando na rua. É impressionante. Aqui nós chegamos, para mim, o lugar mais significativo da viagem. Foi o Jardim do Getsemane. Ali são poucas pessoas que podem entrar, mas o nosso guia era muito influente, ele era do exército de Israel, conseguiu que a gente entrasse. É uma sensação única, realmente muito emocionante, de arrepiar. Nós
tivemos uma palavra lá com os pastores e oramos no pé das oliveiras lá, e você começa a lembrar talvez a dor que Jesus passou ali, orando e pensando no que aconteceria nas próximas horas. Está em Mateus 26, 36, e diz: Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então ele foi orar e os discípulos ficaram dormindo. Pode passar. Aqui também na Cidade Velha, a gente entra lá onde tem a mesquita do Domo Dourado. Lá homens e mulheres não podem estar juntos, não podem se tocar, um lugar sagrado para os muçulmanos. E lá eles destruíram tudo que faz referência ao templo. Tudo que fazia referência, o chão, as paredes, tudo eles destruíram para dizer que aquilo não é de Israel, aquilo é deles, é dos muçulmanos. E a gente chegou nessa porta, que é a estátua de alguns lobos em cima da porta, eles estão reformando. E ali foi onde Estevão foi apedrejado. Está em Atos 7, 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Volta um pouquinho, Tiago, por favor. Embaixo ali está o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele fica do lado de uma igreja, construíram uma igreja lá, que é a igreja que tem a melhor acústica do mundo, eles dizem, muito impressionante. A gente foi lá e cantou, realmente é ensurdecedor, não precisa de microfone, não precisa de caixa de som, nada. E esse tanque, Betesda significa Casa da Graça. A história que a gente tem está em João capítulo 5. Que diz o seguinte: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso também é muito interessante. Então, o anjo vinha de tempos em tempos, a Bíblia não diz de quanto em quanto tempo, e agitava a água. Então, o primeiro que descia na água era curado. E ele, como era um aleijado, prostrado, ele não conseguia. Então, às vezes, a gente não... O que eu tomo para mim, às vezes a gente não deve ficar esperando que as águas se movam para que a gente seja curado ou que um problema seja superado. A gente tem que ir ao encontro de Jesus, que Jesus tem a resposta. A Via Dolorosa, ali tem uma foto, na verdade, está escrito Via Dolorosa na parede. Ali a gente não pode tirar fotos. Até pode, mas é muito perigoso. Os muçulmanos, eles são, vamos dizer assim, eles são muito violentos, na verdade. Teve um irmão que estava olhando a câmera, ele achou que tinha tirado foto e ele queria pegar a câmera, então pediram para a gente não tirar. E a Via Dolorosa hoje também não tem significado nenhum, hoje. Você passa por ela, é um mercado árabe, que é como se fosse o Paraguai. Muita muamba, muita coisa, todo mundo falando, todo mundo pegando no teu braço, pedindo para você comprar alguma coisa. Então, realmente não tem muito significado. Ali embaixo tem a porta de Damasco, que na Bíblia é encontrado como porta do peixe, que está em Neemias. Ali a gente estava indo em direção ao túmulo. Pode passar.
Então a gente sai da porta de Damasco, atravessa a rua, acho que anda uns 300 metros e a gente chega no túmulo. Este lugar foi encontrado por um inglês, aproximadamente 16 anos atrás, algo assim. Então é muito recente, é um lugar muito bonito, a vegetação lá é fora do comum. E a Bíblia diz o seguinte, em João 19:41, e havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Então, realmente eles acreditam que foi ali, pela quantidade de flores que tem, quantidade de plantas, e neste lugar também tem o maior reservatório de água doce de Jerusalém. Pode passar. E no final desse jardim do túmulo, a gente encontra o Monte da Caveira, tem Mateus 27:33, diz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Este é um lugar que, na verdade, hoje é uma garagem de ônibus. Os israelenses não dão valor para isso, e a gente também não pode entrar lá, porque tem uma empresa lá que impede. Mas ali da onde a gente estava, do horto florestal lá, a gente consegue enxergar, e realmente é impressionante o formato da caveira. Então acredita-se que foi ali que Jesus foi crucificado. E aqui, saindo do jardim, a gente chega no túmulo. Ele fica na esquerda, aquela portinha pequena que você está vendo. É um lugar bem apertadinho. Ele é composto de 7 compartimentos. Um fica a cabeça, um fica o corpo. Tem um lugar que as mulheres iam lá chorar, que era uma das tradições dos judeus. E diz que as mulheres choravam e guardavam as lágrimas em potes e colocavam junto com o morto. Também, para mim, não senti muita emoção nesse lugar. Eu acho que Jesus passou, ele foi posto ali, ficou algumas horas. Acho que para nós não deve significar nada, porque a gente sabe que ele não está mais ali. Pode passar. Aqui é uma foto de dentro do túmulo. E ali tem uma plaquinha, que é de Romanos 1:4, que diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Na verdade, se a gente fosse pegar todas as fotos, alguns lugares que a gente foi e não foi possível colocar as fotos ali, até pelo tempo que a gente tem, eu não queria me alongar. A gente teria muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. É uma viagem que a gente conseguiu tirar para a gente muitos exemplos, muitas experiências. Realmente, quando você olha a Bíblia, você consegue imaginar coisas, ou você consegue ver coisas que você não via, você não percebia. Quando diz que Jesus estava ali e foi para lá, então você começa, geograficamente, você começa a ter noção das coisas. Jesus foi lá, ele caminhou bastante, ele foi longe. Então, é muito interessante, a hora que você começa a ler a Bíblia, depois de que a gente chegava nos lugares, é muito diferente. Realmente a gente começa a ver a Bíblia com outros olhos. E aqui é a última foto que eu coloquei, que é o que está escrito na porta do túmulo, que ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Graças a Deus a gente pode dizer isso, então por isso que o túmulo realmente não significa a vitória, mas eu acho que a gente tem que exaltar mais que ele não está ali, porque ele já ressuscitou. E hoje ele está entre nós, caminhando conosco, caminhando em nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. É isso que eu tinha preparado. Espero que vocês gostem. Nós recebemos uns DVDs lá do pastor César Augusto, que ele editou. Se alguém quiser, a gente consegue cópias, a gente empresta. São 4 DVDs que mostram praticamente todos os lugares. Alguns não aparecem ali por causa da câmera, acabou a bateria, então muitos lugares ficaram sem ser filmados. Mas é muito bom, vale a pena ver, bem, bem bacana. Tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, né? Podemos ter uma noção do lugar, mas se vocês pegarem os DVDs completos que eu assisti, vocês vão ter realmente uma viagem
lá. Talvez a maioria de nós nunca possamos estar lá, mas essas filmagens que eles fizeram ficou muito boa qualidade, te dá um panorama, né, completo, né, daquela região. E realmente o profeta disse que quando a pessoa vai ali, a Bíblia se torna nova, né? Eu penso que é nesse sentido, porque você vivencia ali a geografia do local, então eu acho que aquilo se torna mais vivo para você, né? Então eu penso que é por isso que o irmão Brana disse isso para o Jorge, né? Seu genro. Como ele mostrou ali a pedra, ou seja, a pirâmide, né? Que é a principal, que ela realmente não tem a pedra de coroa. E o profeta disse que aquilo ali foi feito por Enoque, né? Pela palavra falada. Você viu ali que o irmão Brana, ele estava lendo ali, o irmão Brana falando uma mensagem, que essa pirâmide ela tinha algumas câmeras, e havia a câmara do rei, que era no 7º degrau, e havia a câmara do rei. Então, e ali havia um que apresentava o visitante para o rei, introduzia. Então, por isso que a pedra de coroa nunca veio. Mas essa pirâmide, o profeta disse que foi Noé escreveu a Bíblia, a primeira Bíblia foi o Zodíaco, e a segunda foi escrita por Enoque, e ele colocou dentro da pirâmide. E a própria pirâmide, ela reflete o ministério de Cristo, né? Por isso que nesta não há pedra de coroa, mas hoje nós sabemos que a pedra de coroa não tinha vindo ainda, mas como a pedra de coroa veio, quando Jesus mesmo veio em carne, e agora nesse tempo da tarde, quando ele veio com a revelação da palavra, então nós vemos que a pedra de coroa veio. Por isso que quando Deus disse para o profeta, põe sua caneta e comece a escrever, e ele começa a escrever, ali nas eras vocês encontram, e aí diz que o mensageiro desse tempo do fim teria o ministério da pedra de coroa. Então, ele seria aquele que estaria ali para introduzir o convidado até o rei, né? Por isso que a pedra de coroa, ela está, quando o irmão Brana desenhou nas eras, vocês veem que a pedra de coroa também está separado na pirâmide. Então, apontando que ela não tinha vindo ali, e hoje nós sabemos que a pedra de coroa é Cristo, né? Então, nós podemos ver que essa viagem a Israel, como que eles realmente ressurgiram do nada, né, de 48 para cá, e se tornaram uma grande potência. Tel Aviv, uma cidade super moderna. Então isso mostra que a profecia foi cumprida, que Israel ressurgiria, né? O deserto floresceria. E hoje eles produzem ali seus alimentos, e é uma economia rica, né? Mostra que Deus está por trás disto, né? E ali tem ainda aqueles ortodoxos que mantêm a sua fé ainda e vivem de uma maneira separada. E eu penso que esses aí vão ser os que realmente vão dar guarida primeiramente a Moisés e Elias, para que eles possam pregar, né? E o irmão Brana disse que Moisés e Elias serão literalmente Moisés e Elias lá, que viveram lá, né? Serão literalmente eles, o mesmo Moisés que viveu lá, o mesmo Elias, e eles virão naturalmente jovens, né? E eles vão começar a pregar, e então esses ortodoxos, eles vão aceitar, reconhecer que eles crucificaram o Messias, quando eles começarem a mostrar pela Bíblia, pelas Escrituras,
E a Bíblia diz que Israel será convertido num só dia, né? Então será algo que Deus vai mover com todos aqueles 144 mil ali. E Moisés e Elias dão a conhecer a Cristo, a eles, a palavra. E então a Bíblia diz que Jesus desce, né? Como José deixou a sua esposa egípcia no palácio, e ele veio e se apresentou aos seus irmãos. Jesus deixa sua noiva gentia na glória, na ceia das bodas, a festa que está vendo ali, ele sai para vir se dar a conhecer no final da grande tribulação aqui dos gentios. Ele se dá a conhecer a Israel, e a Bíblia diz que eles vão perguntar onde conseguiste essas feridas. E quando ele disser, na casa de meus amigos, eles vão chorar como os irmãos de José choraram. Quando viram que era José, eles começaram a chorar e eles começaram a pensar, agora é o nosso fim. Mas José disse, não temas, tudo foi por um propósito. Eu creio que Jesus também vai dizer, não temam, tudo foi para um propósito. Eles foram cegados por amor de nós, senão nós não teríamos nenhuma chance de entrar. Então, por isso que Deus ainda ama Israel, né? E vai tirar dali esses 144 mil. Então Jesus mesmo se dá a conhecer. É o mesmo ministério que o profeta diz desse tempo, quando o mensageiro dessa era nos deu a conhecer a Cristo como a palavra que Ele é, mas também depois nós, no rapto, nós veremos Ele como Ele é. E a mesma coisa acontece com os judeus. Moisés e Elias dá a conhecer. Por isso que o irmão Brando diz que o 7º selo é para nós, o que a 7ª trombeta é para eles. Porque o 7º selo foi a descida ali do anjo forte de Cristo. Então, no ministério do Filho do Homem, nenhum profeta pregando a palavra para nos aperfeiçoar, para apresentar e vermos a Ele em seu corpo físico. A mesma coisa Moisés e Elias fazem. Pregam, dão a conhecer a Cristo, o mesmo Evangelho, e então Jesus mesmo se apresenta. E por um momento, os seus sinais serão visíveis ali, para que eles possam, então, reconhecer e chorar. E a Bíblia diz que cada um chorará, por cada casa, cada família. Então haverá um grande pranto ali, como houve quando José se deu a conhecer. Então, nós vemos que Deus está culminando todas as coisas, né? Tudo que foi feito, tudo que Deus permitiu, Ele fez com um propósito, né? Por isso o profeta diz nessa mensagem, eu só vou ler aqui uma página para nós orarmos daí. Ele diz assim, nessa mensagem, a coluna de fogo, ele diz, o mesmo anjo, aquela coluna de fogo, é o mesmo anjo. Se Jesus é o mesmo anjo, o anjo do pacto era Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então ele abandonou o Egito, deixando tudo para servir a Cristo. Cristo é o Logos, é claro, aquele que saiu de Deus no princípio, que era a coluna de fogo. Por isso que o Logos, o profeta diz que foi a primeira coisa criada. Ou seja, esse Deus eterno foi a primeira vamos dizer assim, a primeira forma que ele teve, porque Deus é espírito e não podia ser visto. Mas quando ele queria começar a criar este mundo, então a primeira coisa que se desprendeu foi essa luz, que é esse Logos, que é a coluna de fogo, que é o que guiava Israel, que é o anjo do pacto. Então, aquele que saiu de Deus no princípio, que era a coluna. Você gostaria de ouvir o que eu penso acerca de como Deus se tornou? Quer fazer uma pequena viagem comigo por alguns minutos? Tenho tempo? Agora, sejam reverentes apenas um minuto. Permita-me endereitar isto para vocês. Vamos fazer uma pequena viagem em um pequeno espaço agora em visão mental.
e voltar 100 milhões de anos antes mesmo que houvesse uma estrela no céu. Pela mente, aquilo era Deus. Ele sempre tem sido Deus. E então estamos assentados aqui assistindo a criação vir à existência. Não há estrela, não há coisa alguma. E então vamos notar, lá longe eu vejo agora todo aquele espaço, que tudo é Deus, sem forma, eterno, pelas eternidades, sem princípio nem fim. Isto tudo é Deus. Antes mesmo que houvesse ar, ali havia Deus. E toda a Bíblia nos ensina que o Logos, e agora a Bíblia nos ensina que o Logos saiu de Deus. Então foi o próprio Deus se desprendendo. Ou devo dizer, tudo Deus se tornando sua primeira forma de corpo, quando o Logos saiu de Deus. Vamos olhar ao que isto se parecia. Ninguém viu o Pai em tempo algum, em lugar algum. Ninguém viu e nunca verá, porque Deus é Espírito, né? Mas quando o Logos que saiu dele se tornou como um pequeno halo de luz, vamos ver isto brincando lá como uma criança diante do degrau da porta do Pai. E agora, eu posso vê-lo mover-se aqui. E ele traz para a sua memória ou sua mente uma foto do que o mundo deveria ser. Então, quando esse Logos se desprendeu de Deus, ou a primeira forma visível que Deus pôde ter, então ele começou em sua mente uma foto do que o mundo deveria ser. Quando ele estava pensando no mundo, então ele estava pensando em mim e em você. Porque se ele não tivesse pensado em nós, nós nunca estaríamos aqui. Todos nós que estamos aqui, é porque Deus pensou em nós um dia. E permitiu que nós viéssemos a este mundo. Sim. Agora, não há estrela ou coisa alguma. E eu ouço dizer, haja. O Logos falando, haja. E um átomo se rompe ali. E quando faz, o Sol vem à existência e começa a girar. E ele tem queimado por milhões e milhões e milhões de anos. E depois de algum tempo, eu vejo um clicker sair dele. E o irmão Brana faz um barulho imitando uma pequena explosão. O que é isto? A primeira estrela que saiu voando do Sol. E ele a observa por alguns milhões de anos. E ele a para. Então uma outra sai voando. E ele a permite cair alguns milhões de anos e a para. O que ele está fazendo? Escrevendo sua primeira Bíblia, o Zodíaco. Porque você sabe que Deus escreveu a primeira Bíblia, o Zodíaco. Por isso que ela começa com a Virgem, o signo de Virgem, e termina com o leão. E ali Deus estava escrevendo sua Bíblia. Deus estava escrevendo a sua história, mostrando que ele viria primeiramente pela Virgem. Mas hoje, nesse tempo final, ele viria como o leão. Então, Deus escreveu 3 Bíblias. Uma, o Zodíaco. Outra, as pirâmides. E a outra, agora, em papel. Então, o Zodíaco, as pirâmides, onde ele representou a ele mesmo, sem a pedra de coroa, onde dentro da pirâmide há 7 degraus para introduzir a câmara do rei, onde havia alguém que introduzia o convidado à câmara do rei. Então Deus estava mostrando o ministério desse tempo que nós estamos vivendo. E a outra em papel. Agora, ele está escrevendo a sua primeira, o Zodíaco. E ele começa com uma virgem, termina com o leão. A primeira vinda de Jesus e sua segunda vinda. Se tivéssemos tempo para dar uma passada através disso, você veria isto. Mas ele escreve isso porque o homem tem que olhar para cima. Deus está em cima. E então depois que ele escreve tudo em todos, tudo celestial,
o sistema solar escrito. Então eu vejo mover ali. Então, quando Deus fez a natureza, Ele estava fazendo ele. Por isso que Ele é o sol da justiça. A lua representando a igreja, o sol da justiça representando a Ele mesmo, ou o sol natural representando o sol da justiça. Então, Deus estava escrevendo sobre Ele mesmo, sobre o que Ele tinha em mente. Tudo celestial, o sistema solar escrito. Então eu vejo mover ali, e sob um clique estava este mundo. Ele não era nada senão apenas um iceberg pendurado ali. E ele o move ao redor do Sol. E assim que começa a orbitar ao redor dele. E ele derrete toda a água, o gelo dele. Os icebergs vêm voando abaixo. O Texas está sendo formado. Louisiana abaixo ali, onde está devastado. Como os cronologistas nos dizem que os icebergs foram ao Golfo. E assim por diante. Agora o mundo estava sem forma e vazio. E havia água sobre o abismo. Estamos em Gênesis 1. Então, quando Deus vem agora para essa terra e começa a querer agora dar vida a isso. Mas era algo sem nenhuma, não tinha nada, era só trevas. Água sobre o abismo. Gênesis 1. Por isso diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de Gênesis 1, Deus já tinha criado isso, o zodíaco, tinha criado o céu, tinha criado a terra. Mas agora ele vem para usar essa terra, para dar forma a essa terra. E agora vê, então ele faz toda a vida das plantas. Então, depois de algum tempo, ele fez o homem à sua própria imagem. E ele fez o homem à sua própria imagem. E ele teve que fazê-lo em uma ordem daquele ser sobrenatural, que é o homem espírito. De Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então não havia homem para lavrar o solo. E em Gênesis 2, 17, então ele fez o homem do pó da terra. Não a sua imagem agora, mas do pó da terra. E ele poderia dar-lhe a mão como um macaco e um pé como um urso. Eu não sei o que ele lhe deu, mas ele colocou nele 5 sentidos para constatar com o seu lar terreal, que é visão, que é olfato, audição, tato, paladar. Esses 5 sentidos para que pudesse ter visão. Ou seja, Deus queria que o homem desfrutasse do que ele fez. Deus fez toda aquela beleza agora. E ele queria pôr um homem ali agora que não fosse apenas espírito, mas um homem de carne, para que pudesse admirar, para que pudesse olhar aquilo que ele tinha feito, olhar aquelas árvores. E você pensa quando Adão veio então de um homem espírito e se torna um homem de carne e começa a ver. E a Bíblia diz que Deus traz a ele todos os animais. E ele começa a dar nome ao leão, ao boi, à girafa. Pense que coisa admirável era. É por isso que quando você leva uma criança a um zoológico, ele começa a ver os animais. Aquilo fascina ele. Por quê? Porque aquilo mostra que o que Deus fez lá, quando ele pôs o homem nesse corpo de carne, e aquilo fascinou Adão. Adão ficou extasiado de ver todos aqueles animais, e tudo aquilo vinha a ele. Por isso que enquanto Adão estava conhecendo esse reino animal, o reino natural, ele não tinha tempo para a solidão. Mas quando Adão conheceu tudo isto, então Adão agora, diz a Bíblia, sentiu solidão. Porque Deus olhou e Deus viu que Adão estava sentindo solidão. Porque ele tinha visto que todos os animais eram 2 em 2. E ele começou a se interrogar. Porque ele tinha conhecido tudo isso e agora ele começou a pensar: há algo errado em algum lugar. Por que eu estou sozinho? E isso foi o que Deus também sentiu lá atrás. Quando ele criou todas essas coisas, então Deus também sentiu solidão. Por isso Deus criou os anjos, e quando os anjos lhe adoraram, então ele se tornou Deus. Então Deus se sentiu adorado, é porque nele havia esse atributo de ser adorado.
É por isso que ele não cansa dos serafins cantarem dia e noite, santo, santo, santo. E isso não cansa ele, porque é um atributo que ele tem de ser adorado. Então, quando ele fez os anjos, ele foi adorado. Ele se tornou Deus. Por isso Deus sentiu solidão. Porque Adão olhou e ele também sentiu solidão. É por isso que Deus, quando ele fez a Adão, e dentro dele estava já aquele espírito feminino. Porque o espírito feminino, por isso a Bíblia diz que os criou, macho e fêmea os criou, em seu espírito. Então, Adão tinha esses dois espíritos. E mesmo quando ele veio na carne humana, ele estava só. Então Deus vem e abre ele, tira uma costela. Por isso o homem tem uma costela a menos do seu lado esquerdo. Aonde Deus tirou aquela costela, e então ele coloca ali e faz aquela companheira. E o profeta diz que ele tira aquela parte feminina com o homem. Tira aquela parte que o homem tinha, mais suave, e então coloca naquela mulher. Então, Adão agora não tinha mais solidão. É por isto que Jesus subiu ao Calvário e morreu por nós. É por isso que a Bíblia diz que quando a sua alma fosse colocada por expiação, Deus ia ver o valor daquilo. Porque quando Jesus morreu e ele voltou no Pentecoste, então agora ele podia ter não mais apenas anjos para adorar, mas agora ele podia, através do próprio sacrifício dele, ele podia compartilhar do Espírito dele para homens e mulheres. Ele podia transformar homens e mulheres nascidos em pecado e tirar a natureza do pecado e colocar agora parte da sua própria natureza dentro desse homem. E então agora sim ele podia ter companheirismo com o homem. Por isso no dia do Pentecostes, quando ele desceu, então agora ele sentiu realmente que ele agora tinha realizado o que ele desejava, de habitar agora dentro do homem, para ter companheirismo com esse homem. Então, agora, ele fez uma esposa para ele. E o homem caiu. E eu tenho minha ideia do que foi isto. Você pode ter as suas, mas ele caiu, de qualquer forma, da graça. E ao invés de Adão correr acima e abaixo pelo jardim, chamando Deus, Deus, nosso Pai, aonde tu estás? Adão estava se escondendo e Deus estava chamando. Adão, Adão, onde você está? Esta é ainda a mesma natureza do homem, esconder-se, fugir de Deus. Amém? Essa é a natureza de cada um de nós. Toda vez é fugir de Deus. E Deus, que é rico em misericórdia, é que foi atrás de nós um dia. Mas essa é a nossa natureza. E ele tentou fazer para si mesmo uma cobertura de folhas de figueira. O homem hoje tenta fazer para si uma religião, sempre tentando fazer algo para salvar a si mesmo. Eu tenho uma religião, eu tenho a minha igreja, eu vou à igreja e eu adoro. Você não pode fazer uma coisa para salvar-se a si mesmo. Você é tão sem esperança quanto possa ser, correto. Deus tem que salvá-lo. Jesus disse, nenhum homem pode vir a mim, a não ser que o Pai o traga. E você não pode ser uma filha, a menos que Deus tenha te preordenado a ser uma. E quando Ele vem, eu não lançarei fora. Eu darei vida eterna e eu ressuscitarei nos últimos dias. Sim, sim, Senhor. O maior problema que há na igreja hoje é um monte de medo. As pessoas estão sempre assustadas. E isso é do diabo. Não tenha medo. Seja valente. Não há nada que não há coisa alguma a temer. Entraremos nisso nessa próxima semana, veja. Ali dentro estaremos Deus para baixo e veremos o que ele era. Então você pode ver que quando o homem se desfigurou e ele pecou, e então o único caminho que havia era Deus,
se manifestar aqui na terra e em um corpo para tirar o pecado daquele homem e trazê-lo de volta ao companheirismo com Deus. Fazer dele um filho de Deus novamente. É a única maneira que ele pode ser. Então, nós, como filhos de Deus, Deus não deseja que tenhamos medo. Porque, irmãos, Deus veio à terra, por quê? Para nos redimir. Deus deixou o esplendor de sua glória, como diz o hino, deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Para quê? Para salvar. Por isso o profeta diz, a pior coisa que a igreja tem é medo, porque o diabo, ele sempre vai tentar pôr medo. Mas quando você se torna um filho de Deus, então nós devemos saber que agora nós não temos por que temer. Deus não exige que você tenha medo dele, que eu tenha medo. Deus exige que nós tenhamos respeito por ele. É como um pai. Um pai não quer que seu filho tenha medo. Qual pai quer que seu filho tenha medo quando ele fala e aquele filho tremendo? Isso era os pais antigos. Mas nosso pai, um verdadeiro pai, hoje ele quer que o filho tenha respeito por ele. O filho tem liberdade de vir e falar com ele, pai, eu quero isso, vamos falar sobre isso. E aquele pai prontamente diz, sim, filho, isso é o nosso Pai Celestial também. Ele não quer que você tenha medo, eu tenho medo, eu acho que eu vou para o inferno, eu acho que eu pequei, eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu não sou um eleito. Claro, se você ficar olhando para você, nesse lado humano, você sempre vai ter falhas. E nós sempre vamos nos considerar realmente um fracasso. Porque esta é a natureza humana. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e temos vontade de desaparecer, nos consideramos tão insignificantes, tão impotentes, tão falhos e tão que não merecemos nada. Mas quando nós pensamos que daí não é pelos méritos, é pela graça. Então, por isso que o profeta diz que Deus não deseja que nós tenhamos medo, mas Ele quer que nós tenhamos temor, respeito por Ele. Amém? Creio que isso é suficiente para nós e nos irmos nessa noite, né? Amém? Temos aqui que nos acompanharam, irmão Osmar e Vilma de Assis Chateaubriand, Miriam e família de Colombo, Guiomar e Maria de Guaíra, Eliseu Nascimento de Paranaguá, Paulo Castilho e família de Pinhais, Oderlei, Isabela e Cristiane, São José dos Pinhais, Carla de Vera Cruz do Oeste, Aparecido e família de Cosmópolis, Júlia, Denise e Marília de São Paulo, Rosângela de Esteio, Abraão, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Rosane de São Leopoldo, Pastor Ney, Silvio e família em Bonito. Deus abençoe Pastor Ney, que está agora em Bonito, né? E oração pela minha mãe, que foi atropelada por um ônibus coletivo a 2 quadras de sua casa em Cascavel. Foi grave o acidente. Ela está na UTI. Seu estado é estável. Sei que para Deus nada é impossível. O acidente foi dia de ontem, às 11h30. Irmã Deise Sarmento de Castilho. Vamos nos pôr de pé e orar pela mãe da irmã Deise. Vamos colocar ela diante de Deus nessa hora. Pai Celestial, nós agora viemos, Senhor, com sentimento de amor cristão, amor fraternal, pela mãe da irmã Deise Castilho, Senhor, que sofreu esse acidente ontem, atropelada. Pai, mas nós cremos que Tu és o Deus que não há distância para o Senhor, Pai. Esse Deus eterno que se fez carne e veio à terra para se materializar. Isso Deus queria mostrar que Ele queria ter companheirismo com o homem. Deus estava dizendo que Ele não era completo sem descer essa terra
e resgatar homens caídos como nós. E através do sangue do Calvário nós alcançamos a redenção e o perdão dos nossos pecados. E nós alcançamos a cura divina também. E nessa hora nós colocamos, Senhor, a mãe da irmã Deise diante de Ti, Pai. Que o Senhor a visite, Senhor, que o Senhor lhe cure, que o Senhor lhe restabeleça, Pai. E que o Senhor a abençoe nessa hora, Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, Pai. E abençoa cada um dos nossos ouvintes e cada um que tem vindo nessa noite, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, somente para a Tua glória. Amém e amém. Não sei se vai ter um hino aqui, irmão Daniel. A promessa conosco estaria até o fim, e os sinais seguiriam a todos os que creem. Ele falou assim: caiam os montes dos homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Ele está na nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou, e em nada mudou. Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, aleluia. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Amém. Senhor, despeça-nos em paz neste momento, Senhor. E que, ó Deus, ao cantarmos isso, que o Senhor é poderoso, possamos sair daqui, ó Deus, rompendo todas as barreiras, ó Pai, ó Deus, massacrando todos os inimigos, Senhor, vencendo todas as lutas, Pai. Senhor, se o Senhor nos permitir, queremos estar aqui amanhã mais uma vez para Te adorar, louvar-Te, Senhor, ouvir a Sua palavra e aprender mais de Ti, Pai. Senhor, entregamos os nossos caminhos em Tuas mãos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por mais este culto que o Senhor tem nos concedido. Amém, Senhor, amém. Abençoe um ao outro e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe vocês que nos acompanharam. Que amanhã, às 18 horas, vocês possam estar conosco mais uma vez. Deus te abençoe.
livro Sobrenatural 6 já está disponível, né? Então, todos que desejarem levar o livro Sobrenatural 6, vocês já podem levá-lo, né? Já está disponível já na secretaria.